Olá, seja muito bem-vindo ao Sã Doutrina. O Sã Doutrina, como você sabe, é o programa da Igreja Presbiteriana de Pinheiros, que oferece a você gratuitamente um curso de Teologia Reformada. Esse é o nosso 57º Sã Doutrina e nós estamos estudando o tema Cristologia. Dentro desse tema Cristologia, nós estamos estudando os ofícios de Cristo e hoje nós terminaremos esse tema, os ofícios de Cristo. Nós já estudamos o ofício profético de Cristo, isso nós fizemos em um programa. Nós estudamos também o ofício sacerdotal do Senhor Jesus Cristo, nós fizemos esse estudo em 2 programas. E nós começamos no programa anterior, no programa passado, programa de número 56, começamos a estudar juntos, a refletir juntos aqui, sobre o ofício real de Cristo. Cristo como o rei dos reis, o rei sobre a igreja e sobre todo o universo. E nós começamos no programa anterior e terminaremos nesse programa esse assunto, o ofício real do Senhor Jesus Cristo. Antes de começarmos a estudar o nosso tema, quero apresentar para você aqui um esboço daquilo que nós estudaremos hoje. Vai ser projetado aí para você o esboço. Então, no programa anterior, nós estudamos os aspectos introdutórios do ofício real de Cristo, estudamos também a realeza espiritual de Cristo sobre a igreja, falamos sobre a natureza dessa realeza, sobre o reino sobre o qual essa realeza se estende, e até aí nós fomos no programa anterior. Hoje nós estudaremos o finalzinho desse grande subtópico, a realeza espiritual de Cristo sobre a igreja. Nós falaremos sobre a duração da realeza espiritual de Cristo e falaremos também sobre a realeza de Cristo sobre todo o universo. E nós dividimos esse estudo em 2 tópicos: a natureza dessa realeza, a natureza da realeza de Cristo sobre todo o universo, e a duração dessa realeza. Esse é o nosso esboço, então, daquilo que nós vamos estudar juntos hoje sobre esse tema tão importante. Dito isso, vamos aos nossos estudos com algumas considerações iniciais. Em primeiro lugar, lembremos juntos que o Senhor Jesus Cristo, ele estende o seu reino sobre, ou o seu reinado sobre a igreja. O Senhor da igreja não é nenhum homem. O Senhor da igreja não são aquelas pessoas que fazem parte da igreja, não é o coletivo, nem é o individual, eu e você, não. O Senhor da igreja é o Senhor Jesus Cristo. O reinado de Cristo, ele se estende sobre a sua igreja. Ele é o dono da igreja. Ele é o noivo e a igreja é sua noiva. Em segundo lugar, sobre essas nossas considerações iniciais ainda, nós podemos afirmar que essa realeza que o Senhor Jesus Cristo ele apresenta em relação à igreja, ela possui uma natureza que é espiritual. Não é uma natureza natural, se nós pudéssemos dizer assim. Não é uma natureza meramente humana. Não é uma natureza política, não é uma natureza econômica, não é uma natureza social, no sentido humano do termo somente. A realeza que o Senhor Jesus Cristo apresenta em relação à igreja, ela possui, repetindo, uma natureza, e essa natureza é uma natureza espiritual. E essa realeza é o seu governo real sobre o seu povo, sobre a igreja. Uma terceira consideração, essa realeza possui uma extensão que compreende todo o reino de Deus, ou então reino dos céus. Nós vimos no programa anterior que reino de Cristo, reino de Deus, reino dos céus são expressões sinônimas. Nós utilizamos essas expressões de forma sinônima, de forma intercambiável. Então, essa realeza possui uma extensão que compreende todo o reino de Deus, todo o reino dos céus, todo o reino de Cristo, obviamente. E esse reino, ele é composto de todas as pessoas, de todos aqueles que participam da vida do Espírito, da vida espiritual. Quem faz parte do reino de Deus, do reino dos céus, do reino de Cristo? São aqueles que têm vida espiritual. Aqueles que foram regenerados pelo Espírito Santo, que foram justificados, que se arrependeram e se arrependem, que confessaram e continuam confessando Jesus Cristo como seu Senhor, Redentor, Salvador, como seu Rei, de quem ele é súdito. Em outras palavras, essa realeza se estende a todos aqueles que fazem parte da igreja, da chamada igreja invisível.
composta de todos os crentes, de todas as épocas, de todas as culturas, de todas as etnias, de todas as tribos, línguas, povos, nações, e que possuem os seus nomes escritos não necessariamente somente no hall das igrejas, né? No hall de membros das igrejas, mas daqueles que possuem em primeiro lugar o seu nome ou seus nomes escritos no livro da vida. Esses são aqueles que fazem parte do reino dos céus, do reino de Deus, do reino de Cristo. Mais duas considerações iniciais antes de entrarmos, né, no nosso primeiro subtópico aqui. Esse reino, o reino de Cristo, ele é o domínio de Deus em Cristo, domínio de Deus Pai, em Deus Filho, que é estabelecido e que também é reconhecido no coração do homem pela obra da regeneração. Então, quando o reino de Deus, o reino de Cristo, o reino dos céus chega na vida de alguém, isso significa, que nós já vimos, estamos repetindo, que a salvação chegou naquela vida. Alguém que foi regenerado pelo Espírito Santo, essa pessoa reconhece, e ela reconhece que Cristo é o seu rei, que Cristo é o seu Senhor e Salvador, e aí o reino, ele é estabelecido na vida dessa pessoa. E por fim, a realeza do Senhor Jesus Cristo, além de possuir uma natureza e uma extensão, natureza espiritual, e se estende a todo o povo de Deus, né? Ela possui também uma duração. E é sobre essa verdade que nós vamos falar exatamente agora. Qual é a duração, né, da realeza de Cristo? O que significa quando nós afirmamos, né, a duração da realeza de Cristo? Primeira consideração. Jesus Cristo, ele foi designado. Jesus Cristo, ele foi denominado, chamado Rei. Desde quando? Desde toda a eternidade. Onde nós podemos ver isso nas Escrituras. Nós vamos ler dois textos que mostram essa realidade. O primeiro texto vai ser projetado aí para você, Provérbios capítulo 8, versículo 23, está escrito assim: Desde a eternidade fui estabelecida, desde o princípio, antes do começo da terra. Aqui é a sabedoria, né? E a sabedoria que tem em Cristo a sua maior realidade. Jesus Cristo, ele é a sabedoria. E o próximo texto, Salmo 2, versículo 6, está escrito assim: Eu, porém, constituí o meu rei sobre o meu santo monte Sião. E aqui esse rei é o Senhor Jesus Cristo. Então, Jesus Cristo, ele é rei desde sempre, desde toda a eternidade. Uma segunda consideração que nós vamos fazer aqui é que depois de designado rei, desde a eternidade, Jesus Cristo passou a agir como rei de forma perceptível aos seres humanos depois da queda. Jesus Cristo sempre foi rei, mas nós, seres humanos, nem sempre percebemos o seu reinado. O seu reinado, ele passa a ser perceptível a nós depois da queda. O Senhor Jesus Cristo, ele só assumiu o seu trono real, formal e publicamente, em sua ascensão, ou então em sua elevação à mão direita de Deus. Tema esse que nós já estudamos. Esse reino do Senhor Jesus Cristo, ele durará para sempre. E nós vamos ler alguns textos que nos orientam nesse sentido, nos ensinam sobre essa verdade. Primeiro texto, Salmo 45, 6, vai ser projetado para você. Lá está escrito assim: O teu trono, ó Deus, é para todo sempre. Cetro de equidade é o cetro do teu reino. O reinado do Senhor Jesus é para sempre. Salmo 72, 17, está escrito assim: Subsista para sempre o seu nome, e prospere enquanto resplandecer o sol. Nele sejam abençoados todos os homens, e as nações lhe chamem bem-aventurado. Então, de novo, as palavras do Salmo 72, versículo 17, elas sugerem a eternidade do reinado do Senhor Jesus. Salmo 89, versículos 36 e 37, está escrito assim: A sua posteridade durará para sempre, e o seu trono como o sol
perante mim. Ele será estabelecido para sempre como a lua e fiel como a testemunha no espaço. De novo, o texto nos indica claramente o reinado do Senhor Jesus Cristo, que vai durar para sempre. Próximo texto, Isaías 9, 7, está escrito assim: para que se aumente o seu governo e venha paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, para o estabelecer e o firmar mediante o juízo e a justiça, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isso. Então, de novo, para sempre. O reino do Senhor Jesus Cristo é para sempre. O reino do Messias, prometido, ensinado aqui em Isaías, é para sempre. Mais textos, Daniel capítulo 2, versículo 44. Mas nos dias destes reis, o Deus do céu suscitará um reino que não será jamais destruído. Este reino não passará a outro povo, esmiuçará e consumirá todos esses reinos, mas ele mesmo subsistirá para sempre. Próximo texto, 2 Samuel 7,13. Este edificará uma casa ao meu nome, e eu estabelecerei para sempre o trono do seu reino. De novo, uma alusão ao Senhor Jesus. Lucas capítulo 1, versículo 33. Ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reinado não terá fim. Um texto muito curto, mas que você tem a expressão sempre, e o seu reinado não terá fim, apontando para o Senhor, claramente para o Senhor Jesus Cristo. E o último texto, nesse momento aqui, segunda carta de Pedro, segunda epístola de Pedro, capítulo 1, versículo 11, está escrito assim: pois desta maneira é que vos será amplamente suprida a entrada no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O reino do Senhor e Salvador Jesus Cristo é um reino eterno, um reino que não tem fim. Então, um resumo do que nós vimos até aqui. Até agora nós estamos tratando da realeza espiritual do Senhor Jesus Cristo. E nós vimos os seguintes tópicos: a natureza dessa realeza, natureza espiritual, o reino sobre o qual essa realeza se estende, é um reino que compreende todo o povo de Deus de todas as épocas, aqueles que têm os seus nomes escritos no livro da vida, e a duração da realeza espiritual de Cristo é para sempre, de eternidade a eternidade. Vejamos agora a realeza de Cristo sobre o universo. Nós vimos sobre a igreja, agora sobre todo o cosmos, sobre todo o universo. Primeira consideração é que antes da ascensão do Senhor Jesus Cristo, antes de Cristo subir à direita de Deus Pai e enviar o Espírito Santo, Cristo disse aos seus discípulos, segundo Mateus 28:18, vai ser projetado aí para você: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Toda a autoridade foi conferida ao Senhor e Salvador Jesus Cristo, no céu e na terra. Cristo tem autoridade sobre a igreja, sobre o seu povo, a sua noiva, que ele comprou na cruz com seu sangue perfeito, e ele tem autoridade no céu e na terra, sobre o céu e sobre a terra, no cosmos também. Essa mesma verdade de que o Senhor Jesus Cristo ele possui autoridade conferida pelo Pai a ele no céu e na terra, em outros textos. E nós vamos ler alguns outros textos aqui. Primeiro texto, Efésios capítulo 1, do 20 ao 22. Lá está escrito assim: o qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando dentre os mortos e fazendo sentar à sua direita nos lugares celestiais, acima de todo principado e potestade, poder e domínio, e de todo nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no vindouro, e pôs todas as coisas debaixo dos pés, e para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja. Cristo domina sobre a igreja, e ele exerce um domínio real sobre o cosmos, sobre o universo. Próximo texto, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15, versículo 27, que está escrito assim: porque todas as coisas sujeitou debaixo dos pés. E quando diz que todas as coisas lhe estão sujeitas, certamente exclui aquele que tudo lhe subordinou. Cristo tem tudo sob aos seus pés.
sob a sua autoridade. Vamos buscar aprofundar um pouco mais sobre esse tema, né, tão importante, da natureza, da realeza de Cristo sobre todo o universo. Em primeiro lugar, vamos considerar que essa realeza, nós devemos considerar e relembrar para alguns, né, o fato de que essa realeza, embora ela compreenda o domínio original de Cristo como Filho de Deus, ela diz respeito de forma mais específica, de forma mais focada, ao domínio de Cristo como o mediador em favor da igreja. Então tem, obviamente, quando nós tentamos entender essa realeza de Cristo, ela diz respeito, obviamente, ao fato de que Cristo é o Filho de Deus. E como Filho de Deus, ele exerce uma realeza sobre todo o universo. Mas de forma mais específica, além disso, diz respeito ao fato de que Cristo, como mediador em favor da igreja, ele exerce esse domínio real, não só sobre a igreja, mas sobre todo o universo. Essa realeza, ela está relacionada também ao domínio de Cristo sobre os destinos, em relação aos destinos dos indivíduos, dos grupos sociais e das nações, de maneira que ele promove o crescimento, a purificação gradual e a perfeição final do povo que ele remiu, que ele resgatou, que ele redimiu lá na cruz com seu próprio sangue, puro, precioso e poderoso. Okay? Essa realeza também está relacionada ao poder que Cristo possui para proteger o seu povo dos perigos a que o seu povo está exposto no mundo, e também a vindicar, ou seja, a exigir a retidão do seu povo pela sujeição e a destruição dos seus inimigos. Então, quando nós falamos da realeza do Senhor Jesus Cristo, nós estamos considerando o fato de que ele é Filho de Deus, estamos considerando também o fato de que ele é o mediador da igreja, o mediador, né, entre Deus e o seu povo. O Senhor Jesus, ele exerce domínio sobre a igreja, exerce domínio sobre todo o cosmos. Ele protege o seu povo dos inimigos, ele purifica o seu povo, ele exerce domínio sobre indivíduos, sobre todas as nações, sobre todo o mundo, ele purifica o seu povo. E em todas essas ações ele está demonstrando domínio real sobre a igreja e sobre todo o cosmos, né? Sobre todo o universo. Falemos também sobre a duração da realeza de Cristo sobre o universo. Nós falamos, né, no programa anterior, e inclusive nesse programa, sobre a duração do domínio de Cristo sobre a igreja. Agora, qual que é a duração do domínio de Cristo sobre o universo? Primeira consideração. O Senhor Jesus Cristo, ele foi investido formalmente desse domínio sobre o universo quando ele foi exaltado à mão direita de Deus. Lugar, né, que é uma expressão que fala de um lugar de autoridade. A autoridade que somente o rei possui. E essa foi uma recompensa pelo seu trabalho, pelos seus labores. E onde que está isso nas Escrituras? Nós vamos ler alguns textos que falam sobre essa realidade. Salmo 2, 8 e 9 está escrito assim: Pede-me, e eu te darei as nações por herança, e as extremidades da terra por tua possessão. Com vara de ferro as regerás, e as despedaçarás como um vaso de oleiro. Perceba então que nesse texto, Salmo 2, 8 e 9, o Senhor Jesus Cristo, ele exerce um domínio de rei, um domínio real. Próximo texto, Mateus 28, 18, está escrito assim: Jesus, aproximando-se, falou-lhes dizendo: Toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Ele tem autoridade no céu e na terra. Um texto que nós já lemos, né? E agora lendo de novo. É o Senhor Jesus Cristo que possui a autoridade sobre todo o universo, céu e terra, sobre todo o cosmos. Próximo texto, um texto maior, né? Efésios capítulo 1, do 10 ao 22. Acompanhe a leitura, por favor. Está escrito assim: De fazer convergir nele aqui o Senhor Jesus, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Nele, digo, no qual fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas, conforme o conselho da sua vontade,
a fim de sermos para louvor da sua glória, nós, os que de antemão esperamos em Cristo, em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Santo Espírito da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, até o resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. Por isso, também eu, tendo ouvido a fé que há entre vós no Senhor Jesus, e o amor para com todos os santos, não cesso de dar graças por vós, fazendo menção de vós nas minhas orações, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele, iluminados os olhos do vosso coração, para saberdes qual é a esperança do seu chamamento, qual a riqueza da glória da sua herança nos santos, e qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder, o qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando dentre os mortos, e preste atenção, e fazendo sentar à sua direita nos lugares celestiais, acima de todo principado e potestade, poder e domínio, e de todo nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no vindouro, e pôs todas as coisas debaixo dos pés, e para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja. Ele é o cabeça de todas as coisas. Ele está sentado à direita de Deus Pai, lugar, local, expressão que fala de autoridade. Esse é o Senhor Jesus Cristo. Claro que ele é muito mais do que isso, mas ele é o Senhor sobre absolutamente tudo, Senhor da igreja, Senhor sobre todo o universo. E o último texto, nesse ponto aqui, Filipenses capítulo 2, versículo 9 até o versículo 11. Filipenses 2, 9 e 11. Lá nós lemos assim: pelo que também Deus o exaltou sobremaneira, e lhe deu um nome que está acima de todo nome, ou seja, não existe nenhum nome acima do dele, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Mais um texto, né? Aqui nós não estamos analisando profundamente os textos, estamos citando, deixando bem claro que nesses textos nós nos baseamos para afirmar o que é a grande tese dessa aula. Jesus Cristo, desse nosso programa aqui. Jesus Cristo é o Senhor. Nós já vimos nos outros programas, ele é o sacerdote perfeito, ele é o profeta perfeito, ele é o rei perfeito, o rei sobre tudo que existe, sobre a igreja e sobre todo o universo. Continuando então o nosso raciocínio, nós temos que lembrar que essa investidura, a investidura do Senhor Jesus Cristo, não deu a ele nenhum poder que ele já não tivesse antes como Filho de Deus. Jesus Cristo ele é rei, e isso diz respeito ao fato de que ele é Filho de Deus, ele é mediador da igreja. Ele foi investido rei. E essa investidura não significa que antes ele não tinha poderes e só passou a ter poderes depois da investidura. Não, definitivamente não. E nem aumentou também, outro detalhe importante, nem aumentou a área do exercício do seu poder. Ou seja, antes da investidura ele não tinha poder aqui, ele só tinha ali, não. Jesus Cristo sempre foi o Rei dos Reis. O que significa então essa investidura? Ele ter sido investido rei. Significa basicamente, preste atenção, significa a concessão de poder a Jesus como homem. Lembremos, nós já vimos isso no início dos nossos estudos de cristologia, né, os nossos estudos cristológicos, que Jesus Cristo ele sempre existiu. Sempre existiu. Agora, Jesus Cristo, dentro dos propósitos eternos do Pai, no conselho da Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, ele se tornou carne, ele se tornou homem. Como homem, ele teve um início. Ele sempre existiu, mas quando, João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Quando o Pai envia o Filho e ele torna-se carne, ele se encarna, se torna homem,
dá-se início à humanidade do Senhor Jesus Cristo. Cristo nem sempre foi homem, ele passou a ser homem em um determinado momento da história, mas como Deus ele sempre existiu. Então, como entender essa investidura? Aí, de novo, nós vamos repetir. Essa investidura significa a concessão de poder a Jesus, não como Deus, mas como homem, de modo que a sua natureza humana se tornou agora participante da glória do seu domínio real. Ok? Governo do mundo está sobre os pés do Senhor Jesus Cristo em todos os seus aspectos. Em todos os aspectos. Aspecto político, social, econômico, dentro das famílias, obviamente espiritual, ele tem em todos os aspectos, o Senhor Jesus Cristo é o Rei. O governo do mundo se tornou subordinado aos interesses da Igreja de Cristo. Por mais que em vários momentos da história, provavelmente no nosso momento da história não pareça, mas uma coisa é a realidade, outra coisa é a nossa impressão da realidade. E o que interessa, o mais importante, é o que está escrito, registrado, nos informado na palavra. Quem está no trono não é o homem, não sou eu, não é você. Quem está no trono de tudo é o Senhor Jesus Cristo. Ele nunca saiu do trono. Ele sempre domina sobre tudo e sobre todos. Ok? Esse reinado durará até que a vitória sobre os inimigos do reino seja completa em todos os seus aspectos. Cristo voltará. Ele já domina, mas isso não é claro para todos. Um dia isso ficará claro para absolutamente todos. Um texto que nos orienta nesse sentido, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15, o 24 ao 28, está escrito assim: E então virá o fim, quando ele entregar o reino ao Deus e Pai, quando houver destruído todo o principado, bem como toda a potestade e poder, porque convém que ele reine até que haja posto todos os inimigos debaixo dos pés. O último inimigo a ser destruído é a morte, porque todas as coisas sujeitou debaixo dos pés. E quando diz que todas as coisas lhe estão sujeitas, certamente exclui aquele que tudo lhe subordinou. Quando, porém, todas as coisas lhe estiverem sujeitas, então o próprio Filho também se sujeitará àquele que todas as coisas lhe sujeitou, para que Deus seja tudo em todos. Para que Deus seja tudo em todos. Então, Cristo já é vitorioso. A morte já está vencida. Mas esse espaço entre a primeira e a segunda vinda de Cristo, ele nos ensina muitas coisas. Uma delas é que, embora a morte já está vencida, existem alguns efeitos dela que ainda permanecem. Um dia, nenhum efeito permanecerá. Todos os efeitos da morte, um efeito, nós ainda morremos. Um dos efeitos do pecado, o problema do pecado já foi resolvido. Né? Quem crê em Cristo, ele já é perdoado, já foi perdoado, e Deus não volta atrás nisso. Mas os efeitos ainda do pecado, um deles a morte, eles ainda estão conosco. Não de forma vitoriosa em termos de pecado, mas nós sabemos, é o famoso já e ainda não. O cristão é aquele que já está salvo, ao mesmo tempo ele aguarda a consumação de todos os aspectos da sua salvação. Nós já fomos perdoados, mas ainda nós pecamos e precisamos ainda pedir perdão. Então é o aspecto daquilo que já foi consumado e daquilo que ainda permanece. Mas haverá um dia, na volta do Senhor Jesus Cristo, na sua segunda vinda, onde a sua vitória será consumada em todos os aspectos. E aí vai ficar claro, embora isso já seja verdade, tudo está sobre os pés, sobre o domínio real, universal do Senhor Jesus Cristo. Mas haverá um dia, na volta de Cristo, quando isso ficará claro de forma consumada em todos os aspectos, sem nenhuma dúvida, inclusive para aqueles que não creem.
Esse é o aspecto que nós ainda aguardamos. Ok? Quando o fim for alcançado, esse domínio voltará para o Pai. Né? As Escrituras, elas não nos ensinam de forma pormenorizada todos esses aspectos. Né? Mas nós sabemos que existe em teologia, né, a expressão é economia da Trindade. A forma como o Deus triuno, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, eles distribuem tarefas específicas para cada um. O Pai não é aquele que morreu na cruz, é aquele que enviou o Filho para morrer na cruz. Quem aplica a obra que foi realizada na cruz no coração do ser humano é o Espírito Santo. O Pai elege, o Filho executa a salvação e o Espírito Santo aplica aquilo que foi elaborado pelo Pai e executado pelo Filho no nosso coração. Esse é o aspecto da economia. Esse seria um exemplo, né? É um exemplo da economia da Trindade. O fato de que dentro do conselho perfeito, infinitamente sábio do Deus triuno, um Deus só que existe em três pessoas, existe uma distribuição de tarefas, de ações. E esse é um dos exemplos. E aí, voltando para o nosso assunto, esse domínio um dia voltará para o Pai. Quando toda a tarefa do Filho estiver em todos os aspectos consumada. Isso se dará no grande dia, na volta do Senhor Jesus Cristo. Assim nós terminamos então esse nosso tópico, né? Esse terceiro e último ofício de Cristo, e nós vamos fazer as considerações finais do ofício real do Senhor Jesus Cristo. São 4 considerações. Primeira delas, Jesus Cristo é o Rei soberano sobre a Igreja e sobre todo o universo. Confiemos no Senhor Jesus Cristo. Extensivo a esse primeiro ponto, saiba que todo ser humano quer ou espera confiar totalmente em alguém totalmente confiável. Todos nós somos assim. Todo ser humano espera confiar totalmente em alguém que seja totalmente confiável. Só Jesus Cristo é assim. Terceira consideração, sendo assim, exaltemos. Se Jesus Cristo é o Rei dos Reis, é o Rei perfeito sobre tudo, é aquele que reina e nada abala o seu reino. Ele já venceu o inimigo, todos os inimigos. A morte já está vencida e será em todos os aspectos vencida futuramente. Mas em Cristo a morte já está vencida. O pecado já foi perdoado em Cristo. Nós ainda lutamos contra o pecado. Mas essa é uma luta que já está vencida por causa do Senhor Jesus Cristo. Se todos nós queremos confiar totalmente em alguém totalmente confiável e Cristo é totalmente confiável, a extensão disso, a aplicação disso é exaltemos o Senhor Jesus Cristo em nossas vidas, em nossos louvores, em nossos escritos, em nossos programas, em nossas programações, nos nossos posts nas redes sociais, nas nossas conversas e em todos os aspectos da nossa vida. Mas para exaltarmos mais a Cristo, nós devemos confiar nele. Para confiar, nós devemos conhecer mais a Cristo. Conheçamos mais quem é o Senhor Jesus Cristo, o que fez, o que ele fez lá na cruz do Calvário, na sua ressurreição. E pela graça de Deus, pelo auxílio do Espírito Santo, quanto mais nós conhecermos mais Cristo, mais ao Senhor Jesus Cristo, que nós possamos cada vez mais amá-lo e mais exaltá-lo. E por fim, num mundo de tantas vozes, a voz do Rei dos Reis é a voz que importa. Um dia, todos saberão disso. Tenha certeza disso hoje. Essa certeza nós devemos ter hoje. Conheça Cristo, continue conhecendo a Cristo e permaneça no Senhor Jesus Cristo para sempre. Assim nós terminamos então o programa de hoje, encerrando esse subtópico dentro da Cristologia. Ainda não encerramos Cristologia, tem mais estudos ainda, mas esse tópico dos ofícios de Cristo, Cristo como profeta, Cristo como sacerdote e Cristo como rei, nós encerramos no programa de hoje.
duas indicações bibliográficas. Esse livro, Somos Todos Teólogos, do R.C. Sproul, uma introdução à teologia sistemática, que nós já indicamos em outros programas, né? Aqui nós temos um capítulo específico que fala sobre cristologia e um subcapítulo que fala exatamente sobre os ofícios de Cristo, como profeta, como sacerdote e como rei. E aqui ele tem outros exemplos que não foram citados aqui, outras ilustrações que vão poder fazer com que você aprofunde os seus conhecimentos nesse tema. E também, aqui sim, um livro inteiro específico só sobre o Senhor Jesus Cristo, né? Então, a glória de Cristo, o encontro com a majestade do Senhor dos Senhores. Então, é um livro que fala especificamente sobre esse aspecto da realeza do Senhor Jesus Cristo, o livro do R.C. Sproul, A Glória de Cristo. Esse primeiro livro, da editora Fiel, e esse livro aqui, da editora Cultura Cristã, para você alargar o seu conhecimento e aprofundar também o seu conhecimento sobre o Senhor Jesus Cristo. Nós terminamos o nosso programa e no próximo programa, Deus permitindo, nós começaremos a falar daquela questão tão importante, tão estudada na história da igreja. Por quem Jesus Cristo morreu? Nós estudaremos juntos, Deus permitindo, sobre a extensão da expiação. O que é expiação? E até onde vai a expiação? Por quem Cristo morreu? Mas até lá, estude os temas que nós vimos até aqui, bons estudos e que Deus muito abençoe.